Olá! Hoje nós vamos estudar umas provas da existência de Deus, porque muitos querem duvidar dela, sabe? Mas na hora de decidir pelos padrões de bondade e perfeição do Senhor, poucos se submetem e aí, quando dá ruim, acabam duvidando da existência de Deus. Se o universo possui uma explicação para a sua existência, essa explicação é Deus. Vamos ler João 1, de 1 a 4. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Na verdade, Deus é a razão suficiente para o universo. E para clarificar esta verdade, nós vamos ver o princípio da razão suficiente, que é o tema de nossa aula de hoje. Esse princípio começou a ser explicado por um filósofo alemão chamado Leibniz, com o livro Teodiceia de 1710. Ele era um especialista em lógica e a sua teoria bem que poderia ter sido baseada em 1 Pedro 3, do 15 a 16. Vamos ler? Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Veja que Pedro, ele nos alerta a ter uma consciência racional, lógica do que a gente acredita. E era bem isso que o Leibniz dizia. Na verdade, todos nós queremos entender os motivos das coisas serem como é. O universo também não pode ser obra do acaso. Isso é um pensamento ilógico, segundo o filósofo. Mas precisamos estudar para responder corretamente e com educação, a mansidão que a Bíblia fala, a razão da nossa fé. Não é só fé, mas é principalmente conseguir explicar por que você crê assim ou assado. Os filósofos sempre usaram a lógica para comprovar a existência de Deus e trabalharam também para comprovar a veracidade da fé cristã, utilizando argumentos racionais. A fé não é um salto no escuro. Deus nos deu a razão para ser usada para o louvor e exaltação do seu nome. Por isso, o cristão deve empenhar toda a força intelectual para glorificar a Deus. Jesus falou bem isso. Vamos ler? Mateus 22, 37. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Muitos cristãos querem amar a Deus de todo o coração e alma, como se fosse algo romântico, mas não dão muita atenção ao entendimento, que é a sua parte racional de compreender as coisas. Essa é a fé que pensa, que não se deixa levar por qualquer opinião alheia, mas analisa o que é ensinado conforme a Bíblia, sendo sua regra de fé e prática. Então, o entendimento tem que fazer parte do nosso amor a Deus, tanto quanto a nossa alma e o nosso coração. O princípio da razão suficiente é que precisamos de explicação, e ela só é alcançada com estudo.
Vamos ver alguns textos bíblicos que comprovam que precisamos usar nossas mentes. Vamos ler Daniel 1, do 17 ao 20. A esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo, estabelecido pelo rei para os jovens, estes foram trazidos à sua presença. O chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento. Descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Este é um exemplo claro, desde lá do Velho Testamento, na época do exílio babilônico, em que os servos de Deus devem buscar conhecer cada vez mais sobre a vida e sobre tudo para honrar a Deus e não envergonhar a fé com ignorâncias muitas. Vamos ler Romanos 12, de 1 a 3. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Apóstolo Paulo nos diz que devemos renovar nossa mente, não só para começar a andar com Jesus nos cultos, com os outros cristãos, em reuniões, mas para estudar de tal forma que o seu pensamento seja equilibrado. Pensamento sobre você mesmo, sobre Deus e sobre os outros. Esse equilíbrio ele vai acontecer conforme você estuda mais a palavra de Deus e se inteira mais sobre o que Deus espera de você como ser humano. Lá no comecinho da Bíblia, em Gênesis 1:1, nós temos que no princípio Deus criou os céus e a terra. E ali nós notamos que Deus é a essência, a existência, é o fundamento necessário para que tudo mais pudesse existir. Não dependeu de ninguém para fazer o mundo, mas dependeu de sua suprema vontade. Então Deus é a existência máxima deste mundo, do fato de existir esse mundo. Ele criou o mundo a partir dele e não de alguma coisa que já estava ali criada. Leiamos Salmos 93, 2. O teu trono está firme desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. Nosso Deus é eterno e por ele ser eterno não existe princípio nem fim. Ele não depende de nada para existir. Pelo contrário, ele dá existência a tudo. Tudo mais são existências contingentes, que dependem de algo para existir, mas Deus não. Agora vamos ler Isaías 40, 13 e 14. Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar
com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Nada acontece ou existe sem uma razão. E todas as respostas para estas questões do texto que lemos sempre será ninguém. Ninguém ensinou a Deus. Deus é o único que se encaixa nessa descrição, que é o princípio de tudo. Mesmo sem se preocupar em comprovar a existência de Deus, Leibniz acabou comprovando. Deus é Deus, independentemente de qualquer coisa, e para criar um universo todo organizado como o nosso, é lógico que precisava de um ser inteligente. O Sol, a Lua, as estrelas, elas não desabam do firmamento e tudo tem o seu lugar específico. É uma organização inteligente e racional. Vamos ler Efésios 3, 8 e 9. Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Deus quer nos orientar com sua sabedoria e Ele deixou servos que escreveram sua palavra, inspirados pelo seu Santo Espírito, e agora cabe-nos estudá-la. Estudar a Bíblia vai te levar a compreender melhor a existência de Deus e os porquês deste mundo ser o que é. Logicamente que o ser humano, por rebeldia, não quis seguir esses padrões e por isso sofre até hoje as suas consequências. O filósofo acabou confirmando em sua teoria lógica, mesmo sem muita Bíblia, que a explicação para a existência do universo é Deus. Vamos ler Filipenses 4:8? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Nosso pensamento, ele tem que reger a nossa vida, de tal forma que nos encaminhe para as coisas boas. O apóstolo Paulo nos alerta a cuidar de nossa mente e pensar o bem, pensar o positivo, pensar o produtivo. E também nos alerta a manter nossos pensamentos nas coisas do alto, ou seja, as coisas de Deus, as coisas do céu. Vamos ler Atos 17, 25. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Deus não precisa de nós, mas Ele nos dá a oportunidade e o privilégio de participar de todas as suas obras, porque nos ama e nos criou para o louvor da sua glória. Então, você não faz algo para Deus porque Deus necessita do seu trabalho. Você faz algo para Deus porque você quer usufruir desse privilégio. Você quer experimentar a alegria da participação. E é isso que vai fazer toda a diferença no seu relacionamento com esse Deus que é fato, que existe, e a sua vida que você vive hoje. Tudo que existe demonstra a existência de Deus. Ele decidiu criar o universo e devemos nos alegrar com essa verdade que temos, porque Ele decidiu criar o ser humano. Ele decidiu resgatar o ser humano do mundo perdido. Ele decidiu
ser amigo do ser humano. Vamos ler João 14:17. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês, estará em vocês. É o Espírito Santo de Deus que nos torna capazes de nos relacionar com Deus, de conviver com Ele e conhecê-lo cada dia melhor. Se fosse só ler a Bíblia, era só mais um livro. Mas quando você lê a Bíblia, pedindo que o Espírito de Deus o capacite, o esclareça as palavras, aí sim você vai poder compreender melhor. Podemos louvar a Deus por seu poder e autonomia em criar e ainda amar a nós com tão grande amor. Para concluir, nós vamos ler Atos 17:27. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Deus está perto de todos que o buscam. O que mais confunde as pessoas é o fato de Deus ser tão grande, tão imenso e mesmo assim querer a nossa amizade, a nossa aproximação. Deus não depende de nós, mas nos quer como filhos amados e servos obedientes. Sem Deus, o universo não existiria e não sobreviveria. Se aproxime de Deus através da oração e estudo da palavra e consiga cada dia mais responder claramente a você mesmo e aos outros a razão da esperança que tem em Deus. E que a cada dia possa entender que sua pequenez e dependência diante de Deus fará tudo de necessário para sua sobrevivência ou vivência plena. Amém?